continuar com a nossa aula sobre área de superfícies planas, né, de polígonos. Eu vou agora nesse vídeo resolver dois exercícios que aparecem nessa aula. Eu vou resolver o 1 e depois o 3. O número 1, ele diz o seguinte, né? Você tem aqui um paralogramo, ABCD, nós sabemos qual é a área do paralogramo, é 24 centímetros quadrados. Esses pontos M e N são pontos médios de cada lado, né? Então esse pedaço é igual a esse, é a mesma coisa aqui. Tá certo? E aí qual que é o problema? Ele pede para você calcular a área do polígono AMND. Um quadrilátero também. Um quadrilátero diferente. Ele pede para você calcular essa área, né? Que está aí na tua apostila. Bom, antes de resolver esse problema, observe o seguinte, são fatos que eu vou usar daqui a pouco. O que acontece com a área de um paralogramo quando você traça, por exemplo, essa diagonal? Bom, o que ocorre? É fácil ver que esses dois triângulos têm a mesma área. Por que eles têm a mesma área? Bom, se eu fixar isso aqui como base para esse triângulo, e esse como base para o triângulo de cima, bom, as bases têm o mesmo tamanho, porque os lados opostos de um paralogramo são iguais. Acontece que quem seria a altura desse triângulo? Seria a distância desse ponto D até esse lado, que é exatamente a distância do ponto B até o lado lá de cima. Bom, e aí quando eu faço base vezes altura sobre 2, para esse triângulo, e quando eu faço para esse, o resultado é o mesmo. Conclusão: quando você traça a diagonal de um paralogramo, você divide o paralogramo em dois de mesma área. Tá? Bom, pode ser essa diagonal, que eu estou apagando, ou pode ser a outra diagonal também. O fato é o mesmo. Maravilha. O que mais que eu vou precisar para resolver esse problema? Num paralogramo, se você traçar uma linha, passando pelo ponto médio, uma linha paralela aos lados, o que vai acontecer? Bom, vamos traçar a linha para a gente ver. Essa linha. Bom, é fácil ver que esse paralogramo e esse são iguaizinhos, né? Então eles têm a mesma área. Então é isso que acontece quando você traça uma linha paralela aos lados passando pelo ponto médio. Você divide o paralogramo em dois de mesma área. Então no caso aqui do problema, como a área do grandão era 24, fica 12 para cima, 12 para baixo. Tá certo? Vamos apagar essa linha. Bom, tem um outro ponto médio aqui em cima. Se eu fizesse a mesma construção, ou seja, se eu traçasse uma paralela passando por aquele ponto médio, teríamos dois novos paralogramos também de mesma área. Bom, como a área total é 24, 12 para esse, 12 para esse. Certo? Bom, agora vamos resolver o nosso problema. Qual que é o nosso problema? O nosso problema, ele pede para calcular a área do polígono AMND. Esse polígono aqui. Ele pede para a gente calcular essa área. Bom, se vocês olharem bem, isso é um quadrilátero. Mas ele não é quadrado, não é retângulo, não é paralogramo, não é trapézio. Então não está naquele conjunto de quadriláteros que a gente sabe calcular a área. E aí, como é que a gente faz? A gente não sabe calcular a área desse cara. Isso vai ser muito comum, isso é uma coisa que vai acontecer bastante em geometria. Bom, eu não sei calcular essa área, eu preciso fazer aparecer coisas que eu conheço aqui, certo? Então, quer dizer, vamos tentar fazer aparecer figuras, quadriláteros conhecidos ou triângulos, que a gente saiba calcular a área, tá certo? Então, eu vou apagar a figura, mas é essa área que ele está pedindo, né? Que está aí na apostila, tá certo? Tá, então, vamos lá. Vamos começar de fato a solução. A gente quer calcular essa área, eu vou fazer o seguinte. Vem aqui, apago.
certo? Vamos calcular essa área. O que eu vou fazer? Vamos traçar em cada um desses pontos que ele falou que é médio, linhas paralelas. Então vem aqui, traço uma linha paralela. Bom, já aconteceu uma coisa que a gente conhece. Como a área total é 24, 12 para cima, 12 para baixo. Vou ligar esses dois pontos médios. Bom, quando você traça todas essas linhas, né, você divide o antigo paralelogramo em 4 outros paralelogramas, todos de áreas iguais. 24 dividido por 4 dá 6 para cada um. Esse cara tem área 6, 6, 6, 6. Certo? Tá, eu não vou precisar dessa linha, eu vou apagar. Qual que é a figura que a gente quer calcular a área? Bom, a gente quer calcular a área do polígono AMND. Vamos desenhar esse polígono. Pronto, tá aí. Então, eu quero calcular a área dessa figura aqui. Bom, tem uma parte que está fácil. Essa parte aqui. Quanto vale essa área? Bom, essa área, o que eu posso fazer para calcular essa área? Basta lembrar que essa faixa de baixo é um paralelogramo e quando eu traço a diagonal eu divido em duas áreas iguais, certo? Tudo era 24. A parte de baixo toda, paralelogramo, 12. Você divide por 2, essa área é 6. A área é 6. Tá certo? Então essa área que está pintada em verde é 6. Agora, o que eu faço para calcular esse pedacinho aqui? Um triângulo, né? E de novo, esse pedacinho aqui é um paralelogramo. Quanto vale essa área? Bom, ele é um quarto de tudo, né? É 24 por 4, é 6. Tudo isso aqui é 6. Bom, você traçou a diagonal, 3 para um lado, 3 para o outro. Então, só esse triângulo tem área 3. Certo? E esse paralelogramo, que é um quarto de tudo, é um quarto de 24, 6. Com isso, conseguimos calcular a área, que é o que ele pede, do quadrilátero AMND. Então, quanto vale essa área aqui? 6 mais 3 mais 6. 6 mais 3 mais 6, que vai dar o quê? Vai dar 15. Unidades de área, né? No caso aí, centímetro quadrado. Tá certo? Bem simples o problema. Ele explora uma ideia importante que vai aparecer com muita frequência em geometria. Quando você está diante de uma coisa que você não conhece, você tenta fazer aparecer algo que você conhece. Tá? A gente não sabia calcular a área de quadriláteros com formato, né, dado. O que nós fizemos? A gente fez uma decomposição. Fizemos uma decomposição, tá certo? Então esse é o exercício 1. Agora vamos resolver o 3. O 3 é um problema interessante. Ele fornece dois lados, fornece a área e quer saber quanto mede o ângulo entre os dois lados. Ora, para resolver esse problema, vamos usar aquela relação que eu tinha deduzido para vocês, né? Que eu apresentei, na verdade, para vocês. Que diz o seguinte: se você tem dois lados e o ângulo entre os dois, como é que você calcula a área? Metade, produto dos lados vezes o seno do ângulo, o famoso meio de absceno. Então, a área é metade, produto dos lados
produto dos lados, vezes o seno do ângulo entre os lados. No caso aqui é um beta. Isso é a área. Mas a área foi dada. Então isso é igual a 100 raiz de 3. Tá certo? Bom, o que nós podemos fazer? A gente pode simplificar. 16 e 2 dá 8, essa continha. Tá certo? Posso simplificar esse 25 com esse 100. Divido tudo por 25, aqui dá 1, aqui dá 4. Tá certo? E aí a gente fica com o seguinte, ó. 8 seno de beta igual 4 raiz de 3. Raiz de 3. Passo 8 dividindo. Seno de beta, 4 raiz de 3 sobre 8, que vai dar raiz de 3 sobre 2. Bom, ele pede o beta. Aqui tem uma hipótese importante nesse problema. Ele diz que o triângulo é um triângulo acutângulo. Tá certo? Isso, um triângulo acutângulo. O que isso significa? Que todos os ângulos são agudos. Ora, seno de beta é raiz de 3 sobre 2 e beta é agudo, então beta só pode ser 60 graus. Ok? Bom, então tá aí os dois exercícios da aula sobre áreas e daqui a pouco, no próximo vídeo, eu resolvo os outros exercícios com vocês.